ministro Flávio Dino proibiu a aplicação da lei Magnitsky em território brasileiro e o ministro Alexandre de Moraes deu entrevista hoje ao jornal estadunidense The Washington Post e disse que não recuará 1 milímetro sequer. Vai, Trump, mexe com quem tá quieto. O ministro Flávio Dino proibiu nesta segunda-feira que empresas e instituições no Brasil cumpram restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Ou seja, nenhuma empresa no Brasil está autorizada, segundo as leis brasileiras, a cumprirem ordens expedidas de maneira unilateral, sem a anuência do Brasil, feito por instituições de outros países, como decisões de cortes do Poder Judiciário de outro país ou decisões do governo de um outro país. O Dino determinou que qualquer bloqueio de ativos, cancelamento de contratos ou medidas similares no Brasil dependem de expressa autorização do STF. O Banco Central, a Febraban e outras entidades do sistema financeiro foram formalmente comunicados sobre essa decisão. O ministro Flávio Dino classificou como práticas de neocolonialismo e protecionismo por parte dos Estados Unidos sob o governo do Trump. Abre aspas para o Dino. Instituições de multilateralismo são absolutamente ignoradas, tratados internacionais são abertamente desrespeitados, inclusive os que versam sobre a proteção de populações civis em terríveis conflitos armados, alcançando idosos, crianças, pessoas com deficiência e mulheres. Ele disse também que diferentes tipos de protecionismo e neocolonialismo são utilizados contra os povos mais frágeis, sem diálogos bilaterais adequados ou submissões a instâncias supranacionais. Minha gente, tá aí um nome sem dúvida nenhuma que o Lula acertou em cheio, foi indicar o Flávio Dino para a Suprema Corte. Porque depois do Alexandre de Moraes, o homem que mais tem coragem para bater de frente com o interesse dos poderosos chama-se Flávio Dino. E não tem medo. É corajoso tanto quanto o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que essa decisão do Flávio Dino passará ainda pelo crivo dos demais ministros do STF. Enquanto isso, o Super Xandão deu uma rara entrevista, porque ele recusa muito dar entrevistas, e deu essa entrevista a um jornal estadunidense, o The Washington Post. Na entrevista, ele falou que alguns cidadãos ou autoridades norte-americanas, estadunidenses, têm dificuldade de entender o posicionamento dele, porque a nossa lei sobre liberdade de expressão é diferente das leis dele. E aqui a nossa lei ela precisou ser mais rígida, porque nós já tivemos 2 ditaduras. E os Estados Unidos nunca passaram por nenhuma ditadura, oficialmente falando, como nós. E aí ele fez uma analogia dizendo o seguinte: quando você é muito atacado por uma doença, forma anticorpos mais fortes e busca uma vacina preventiva. E por isso que a lei brasileira, a justiça brasileira, ela é muito mais rigorosa do que a americana, porque ela tem que estar preparada como uma vacina para impedir qualquer tentativa golpista. A manchete da entrevista nomeou o Alexandre de Moraes como o juiz que nega se curvar para Trump, e o jornal apresentou o Alexandre de Moraes como xerife da democracia e que em breve o mundo conhecerá o seu nome. Além disso, o jornal afirmou que o Alexandre de Moraes teve seu perfil exposto ao mundo quando bateu de frente com o X de Musk e venceu, acendendo alerta na Casa Branca. Ele foi questionado sobre o processo do Bolsonaro e ele falou: é o devido processo legal. 1.179 testemunhas já foram ouvidas. Aí o jornal questionou se ele não acha que tem poder demais e ele respondeu: a Suprema Corte revisou mais de 700 recursos contra as minhas decisões. Sabe quantas delas eu perdi? Nenhuma. E aí ele foi questionado sobre os Estados Unidos e ele respondeu o seguinte: essas narrativas falsas acabaram envenenando a relação. Narrativas falsas apoiadas por desinformação espalhada por essas pessoas nas mídias sociais. Os bolsonaristas, né? O Bolsonaro e o Eduardo. Então, o que precisamos fazer e o que o Brasil está fazendo é esclarecer as coisas. É agradável passar por isso? Claro que não é agradável, mas enquanto houver necessidade, a investigação continuará. Ele afirmou também que o Brasil havia sido infectado pelo vírus da autocracia e era trabalho dele aplicar a vacina. Não há chance que vamos deixar de fazer o que devemos fazer. Digo isso com completa tranquilidade. E disse mais, disse que não existe a menor possibilidade de recuar nem 1 milímetro sequer. Depois dessa entrevista, a embaixada americana no Brasil mais uma vez desrespeita o nosso país e ataca o ministro Alexandre de Moraes. Ela disse que o Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados, e que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém de severas consequências de descumpri-las. Então quer dizer que, segundo a embaixada, a justiça, o governo dos Estados Unidos, ele é o chefe supremo do mundo, né? Que ninguém pode desrespeitar suas ordens. E ainda diz que quem oferecer apoio material a violadores dos direitos humanos, que seria supostamente o Alexandre de Moraes, também pode ser alvo de sanções. É uma verdadeira piada de péssimo gosto os Estados Unidos acusar o ministro Alexandre de Moraes de violador dos direitos humanos, sendo que o maior violador da atualidade dos direitos humanos no mundo é os Estados Unidos.
Após ser chamado de rato por Carlos Bolsonaro, Zema minimiza ataque e se humilha mais uma vez ao clã Bolsonaro. Ciro Gomes ataca ministro da Educação Camilo Santana. Carla Zambelli precisou ser transferida de cela após quase apanhar de detentos. Presidente Putin liga para Lula mais uma vez. E dono da Chili Beans abandona o dólar em relações comerciais com a China. Essas e outras notícias a seguir. Rapaz, o que é que a pessoa não faz por voto? O Chico Bento, ele foi chamado pelo Carluxo Eduardo Bananinha de rato nesse último final de semana. Hoje ele foi questionado pela imprensa por esse ataque vindo do clã bolsonarista e ele simplesmente minimizou o ataque. Abre aspas para ele: nós da direita temos as mesmas propostas, estamos lutando pelos mesmos objetivos. Eu fico até surpreso, mas compreendo. A pessoa compreende alguém chamá-lo de rato, né? Me solidarizo com a família que tem vivido um momento difícil. Continuamos caminhando juntos. Até marido e mulher discordam, né? Então o que dizer de partidos políticos diferentes? Olha a dignidade deste governador que permitiu ser humilhado por nada mais nada menos que a família Bolsonaro. A pessoa que aceita ser pisoteada pela família Bolsonaro, meu amigo, essa pessoa não vale nada. E ó, o Legião Urbana notificou o Romeu Zema por uso indevido da música Que País é Este na sua pré-campanha eleitoral à presidência de 2026. O filho do Renato Russo pediu que o Romeu Zema não utilize mais essa canção na sua campanha. Ele não quer ver a música do pai dele sendo associado a esse político. Por que ele não quer ver, minha gente? Porque ele não quer ver a memória do seu pai ser relativizada, usada por um ser do nível do Romeu Zema. E por falar em nível baixo, o Ciro Gomes ataca o Camilo Santana, ministro da Educação, mais uma vez. Ele acusou o Camilo Santana de usar moças pobres para serviço sujo. Ele citou a Janaína Farias, que era suplente do Camilo Santana e hoje é prefeita em um município aqui no Ceará, e falou o seguinte: também pudera, a pessoa que recrutava moças pobres, no caso a Janaína, de boa aparência para fazer o serviço sujo do seu Camilo Santana, virou senadora no Ceará, agora é prefeita no município do Ceará. Esse é o desafio para o qual meus queridos amigos estão me chamando para encarar. É para eu encarar. Eu vou encarar. Detalhe, o Ciro Gomes já foi processado pela Janaína por usar palavras e acusações levianas desse mesmo tipo. Mas enfim, o que sobrou para o Ciro Gomes foi nivelar o seu discurso no mesmo nível da Michelle Bolsonaro. Um discurso baixo e mentiroso. Que triste fim de carreira para este homem. Falando em fim de carreira, a Carla Zambelli estava chorando de maneira descontrolada na cela, passou a noite toda importunando suas colegas de cela por conta do seu choro que não cessava e foi ameaçada de agressão física por essas colegas caso ela não parasse de chorar. Isso foi da sexta para o sábado passado. Quando foi no sábado de manhã, ela pediu para ela teve que ser transferida de cela antes que a agressão física de fato ocorresse. Como diz a Michelle, a lei da semeadura não falha. Gente, o dono da Chili Beans, ele foi atacado pela galera bolsonarista, lambedor de bota dos Estados Unidos, porque ele disse que deixou de usar o dólar para comprar a matéria-prima para suas lojas que vem da China. Ele agora está comprando na própria moeda da China, sem precisar mais do dólar. E aí parte da nossa elite bolsonarista, que paga pau pro tio Sam, começou a criticar ele ao ponto dele ter que vir a público reforçar o motivo da decisão dele. E ele foi muito claro, ele falou: olha, o motivo da minha decisão não tem nada a ver com critério político e ideológico. Tem a ver, ó, com isso daqui que eu vou lucrar muito mais. Aí por aí vocês tiram o nível da mentalidade dos empresários, de parte da nossa elite brasileira, que prefere diminuir a sua margem de lucro para poder ficar lambendo as botas dos Estados Unidos. Aí depois, como agradecimento, leva uma taxa de 50% do Trump. E falando no Trump, o Putin ligou para o presidente Lula mais uma vez hoje para relatar para o nosso presidente a conversa que ele teve com o Donald Trump na sexta-feira da semana passada. O Trump, duas coisas importantes que a gente precisa se atentar a este fato, tá? Primeiro é a importância do presidente Lula e do Brasil no cenário geopolítico internacional como membro integrante dos BRICS, ao ponto do presidente da Rússia ligar para o Trump, para o Lula, para dizer o que foi tratado na reunião com o Trump. E o segundo, o Putin está ligando para todos os seus parceiros dos BRICS e do Sul Global para mostrar que, apesar dele ter ido para os Estados Unidos sentar com o Trump para negociar, ele permanece fiel à nossa proposta dos BRICS e do Sul Global contra a hegemonia do Ocidente.